Próximo conteúdo de barra de sinal então, que a gente vai estudar a partir de agora são as reversões de duas barras, ou 2BR, que a gente fala, né? Que é Two Bars Reversals. Logo, então, o que são as reversões de duas barras? Reversões de duas barras são um dos padrões de reversão mais comuns e, portanto, são muito importantes. É útil pensar em toda reversão como um tipo de reversão de duas barras, pois isso remete à ideia de que o mercado fez um forte movimento em uma direção e, logo depois, realizou um forte movimento na direção oposta. A versão mais conhecida da reversão de duas barras é um par de barras de tendência consecutivas no gráfico de 5 minutos, com aproximadamente o mesmo tamanho, mas com direções opostas. Ou seja, se eu tenho um 2BR de queda, eu vou ter uma barra de tendência de alta, seguida por uma barra com tamanho parecido de tendência de baixa. Ou se eu tenho um 2BR de alta, eu vou ter uma barra de tendência de baixa, seguido por uma barra de tendência parecida, com tamanho muito próximo, de alta em seguida. Então, isso é uma reversão de duas barras. Uma observação muito importante que eu gosto de fazer várias vezes é que tudo depende de contexto e localização. Tá bom? Então, aqui, coloquei um exemplo bem claro de 2BR. Nessa estrutura, por exemplo, a gente vinha aqui numa terceira perna de alta, né? A gente fez uma primeira perna, correção, segunda perna, correção, uma terceira perna, e aí, depois dessa WED, né? A WED está aqui, a gente deixa esse padrão de texto puxado, a gente deixa uma barra de sinal, e aí aqui foi um trade bem legal. Então, só para exemplificar, no gráfico, isso aqui é um 2BR de alta, de queda, desculpa. Duas barras de versão de queda. E aí vem daquilo que ele falou, a gente faz um forte movimento de alta, em seguida um forte movimento de baixa. Tá? Uma configuração de compra ocorre com uma barra de tendência de baixa, que é o que eu acabei de falar, seguida imediatamente por uma barra de tendência de alta. E uma configuração de venda acontece com uma barra de tendência de alta seguida imediatamente por uma barra de tendência de baixa. Obviamente, desde que em bom contexto e localização. Essas duas barras criam uma única barra de reversão de 10 minutos, que apenas será visível em 50% das vezes em gráfico de 10 minutos, pois apenas metade dos padrões de duas barras de reversão nos 5 minutos irão coincidir com o fechamento também da barra dos 10 minutos. A outra metade resultará em algum padrão de reversão menos óbvio no gráfico de 10. Então, o que ele está querendo dizer assim, aqui? Se eu unisse essas duas barras aqui, ó, considerando que esse gráfico é um gráfico de 5 minutos, a gente unisse essas duas barras, a gente teria isso aqui, ó, só um corpinho de alta com um pavio acima e um pavio abaixo. Então, é como se fosse uma barra de reversão, se a gente fosse usar o conceito de blended candle, né, num gráfico de 10 minutos. Então, se você parar para pensar, até mesmo a clássica barra de reversão é, na verdade, uma reversão de duas barras em um tempo gráfico menor, porque seria o raciocínio contrário deste que a gente acabou de fazer. Se eu tenho uma barra de reversão, se eu dividisse o gráfico de 5 minutos, por exemplo, e caísse para um gráfico de 2 minutos e meio, né, que é um gráfico, acredito que ninguém use, mas se a gente caísse para olhar, teria uma barra de alta seguida por uma barra de baixa, uma reversão de baixa. E uma barra de reversão pode ser a segunda barra de uma reversão de duas barras, quando ela se sobrepuser mais do que 75% da barra anterior, é melhor interpretar as duas barras como um setup de reversão de duas barras, do que como apenas uma barra de reversão. Nessa circunstância, a probabilidade de uma operação de reversão irá aumentar, os famosos engolfos. Então, o que ele está dizendo? Que quando eu tenho, por exemplo, uma barra de tendência de alta aqui, ó, e eu venho e faço uma barra de reversão aqui, ó, por exemplo, dessa forma. Isso aqui tem todas as características de uma barra de reversão, vocês concordam? Porém, quando eu identificar este padrão, é mais confiável que eu olhe para ele como um 2BR do que propriamente uma barra de reversão. E aí a gente passa a olhar as barras de reversão quando elas têm um pouco menos sobreposição, por exemplo, acontecendo desta forma, que seria muito mais interessante, inclusive. Aí aqui eu posso interpretar como uma barra de reversão. Esta primeira também é uma barra de reversão. Só que como ela está muito sobreposta, ela se parece mais com o padrão 2BR. Porque neste caso, como ela tem muita sobreposição de barras, às vezes vai parecer uma barra ruim de reversão, né?
E nessa segundo exemplo já é uma barra de reversão melhor. Porém, este primeiro caso é um bom 2BR. Mas, de qualquer forma, interprete qualquer reversão de duas barras como uma barra de reversão, blended, e opere desta maneira, porque se você analisar isso daqui também é uma barra de reversão num time frame maior, né? Toda reversão é um 2BR em um time frame menor. E observe com atenção o ponto médio, tá? É sempre mais interessante quando essas barras fecham além do ponto médio da barra anterior. Sempre observe isso, é um ponto de atenção dessas duas barras, tanto da de reversão quanto do 2BR. Tá bom? 2BR, na maioria, na grande maioria das vezes, para que seja um 2BR, de fato, ele vai fechar abaixo ali do ponto médio por conta que as duas barras têm que ser aproximadamente do mesmo tamanho. Não levem literalmente isso, tá? Tipo, tem que ser do mesmo tamanho. A primeira barra é um tique maior que a segunda, eu não vou considerar 2BR. Não. Lembre-se daquela máxima do Brooks. Se um padrão se parece muito com um padrão que você conhece, opere como se fosse ele. Não sejam alucinados ao ponto de querer medir no tique, sabe? É uma coisa que não precisa. Por exemplo, se o mercado estivesse subindo e formasse uma barra de reversão de baixa, cuja mínima fosse um tique abaixo da mínima da barra anterior, provavelmente seria uma armadilha para os vendedores. Então ele está dizendo o seguinte: o mercado está subindo, deixou uma barra aqui. De repente eu venho e deixo uma barra de reversão aqui. Ó. A próxima barra faz isso aqui e sobe, por exemplo. Isso aqui é uma armadilha para os vendedores vender abaixo dessa barra. Por que armadilha para os vendedores? Porque se você considerar isso aqui como um padrão, por exemplo, de 2BR, a gente vai falar um pouco melhor isso mais à frente, mas a sua venda tem que estar abaixo desta barra. E agora eu vou falar por quê. O mercado frequentemente desce um tique abaixo da barra de reversão, mas não vai abaixo da barra de alta que precedeu essas duas barras. E então sobe até uma nova máxima nas próximas barras. Isso acontece com frequência muito menor quando a barra de entrada vai abaixo da mínima de ambas as barras, e não apenas abaixo da mínima da barra de reversão de baixo. Quando a barra de reversão sobrepõe grande parte da barra que a precedeu, elas formam uma lateralidade de duas barras. E a entrada seria no rompimento desta lateralidade. Como a lateralidade é apenas de duas barras, a entrada seria na ruptura de ambas, e não apenas na segunda barra. Então, é o que eu acabei de dizer. Se a gente imaginar, né, deixa eu fazer outro exemplo aqui, ó. Se a gente imaginar um mercado de alta, e aí por algum motivo você tinha contexto e localização para vender, e você tem um 2BR desse aqui, a sua venda deve ser apregoada aqui, abaixo dessas duas barras. Porque se você analisar friamente, o que essas duas barras são? Elas estão quase que 100% sobrepostas, né? Logo, é uma lateralidade de duas barras. Vocês concordam? Então, não faz muito sentido eu vender baixo dentro da estrutura lateral. É muito melhor que eu venda na perda da mínima, se eu estou acreditando nesse rompimento. Por isso, vender abaixo da menor mínima das duas barras. Ou, no caso de uma compra, comprar acima da máxima das duas barras. Então, se fosse o contrário, por exemplo, eu tivesse a barra de alta e minha barra de baixa fosse assim, ó, obviamente também eu venderia abaixo desta mínima, né? Neste exemplo é um pouco mais óbvio, né? Porque como é a própria barra de sinal, você vai vender um tique abaixo. Mas é importante a gente se atentar para este exemplo, porque a entrada correta está abaixo da mínima da barra de alta, desta barra aqui. Olha só, mínima da barra 3, 105,035. Mínima da barra 4, 105,030. Literalmente um tique. Olha só, cara. Então, se alguém estava olhando para esse 2BR, deveria ser entrar aqui. Então, caso a barra de reversão venha abaixo da barra de tendência de alta anterior a ela, interprete aquela barra de reversão como uma barra externa. Mesmo que a sua máxima esteja abaixo da máxima da barra anterior, em geral seria melhor aguardar uma correção para o topo mais baixo antes de entrar vendido. Então, aqui embaixo eu coloquei alguns exemplos, né, falando sobre isso. Neste caso aqui, por exemplo, a entrada seria acima desta barra, e aqui a gente consegue ver perfeitamente os blended candles que eu tinha falado, né? A união dos candles, olha só, uma espécie de barra de reversão.
Claro que não das melhores, mas é uma espécie de barra de reversão. Aqui também a gente tem alguns exemplos de 2BR, esses 3 exemplos aqui, onde as entradas, por exemplo, esse 2BR aqui de alta, né? Seria aqui, que essa barra é uma barra externa, esta venda seria abaixo desta mínima e esta compra seria só acima desta máxima. Aqui eu coloquei também alguns exemplos. Olha só que legal, como é importante o contexto e localização, né? Aqui, um 2BR muito legal, a média aqui nos aponta, né, que a gente vinha de tendência de queda e a gente tem uma correção para a média móvel e deixa um padrão de 2BR. E neste padrão de 2BR, onde seria a minha entrada? Se eu fosse fazer um trade aí, pelo 2BR seria abaixo do 17. Interessante também observar que essa 2BR formava um topo duplo com a barra 9. Então aqui era um contexto bem legal para fazer essa venda. Assim como aqui na barra 23 e 22, nesse segundo exemplo, a gente tinha este 2BR aqui. Aqui a barra já era levemente menor do que a barra anterior, né? Mas ela era um 2BR aqui com um fechamento acima do ponto médio da barra anterior, acima da abertura, que isso é bom também. E, se você analisar friamente, era também um inside bar com corpo de alta. Só que eu não olharia muito para inside bar, porque eu gosto, como eu falei ontem, eu gosto mais de olhar para as inside bars quando são do tipo small bars. E aqui não era uma barra pequena, era uma barra média para grande, né? Se a gente olhar para as barras desta figura, né? Era entre média e grande ali. Então eu não olharia como inside. E aí, se eu fosse tomar o trade, onde seria a minha entrada? Acima das duas barras. Beleza? Uhum. E aqui também a gente tem, olha que legal, a barra 14. A barra 14, ela tem as características do parágrafo que a gente leu no último slide. E quais são essas características? Que ela vai além da mínima da barra 13. Então é melhor você interpretar ela como uma outside bar, como de fato ela foi, né? Ela teve as máximas iguais, mas perdeu a mínima. Então, como ela é uma outside bar, é mais confiável guardar um L2, que aconteceu coincidentemente com 2BR aqui também. E aí você poderia entrar com uma ordem stop aqui, por exemplo. E aí teria sido mais fácil. Mas como a 18 também foi uma outside bar, então eu, Gabriel, entraria com uma ordem limitada aos 50% do outside aqui, de venda. Porque eu penso, já que eu já estou convencido de entrar abaixo da barra 18, mas como ela é uma outside bar, então eu vou tentar vender um preço mais alto, porque costuma falhar o fundo. Então, tenta pelo menos vender aqui no meio ou um pouco abaixo do meio, alguma coisa com preço melhor. Porém, as reversões de duas barras também têm suas variações. E uma de suas variações pode ser a reversão de 3 barras ou mais barras. Pode ser uma reversão de 4 barras, 5 barras. Então, eu vou ler o conceito da reversão de 3 barras, que vale também, buscar as suas características, para a reversão de mais barras, tá bom? Então, a reversão de 3 barras é apenas uma variação do padrão de reversão de 2 barras, no qual existem 3 barras consecutivas, sendo que a primeira e a terceira equivalem às barras do padrão de reversão de 2 barras. E a barra do meio seria uma barra irrelevante, com uma barra pequena ou então um doji. Essa sequência gera uma única barra de reversão no 15 minutos, quando, no gráfico de 5 minutos, a última barra do padrão fecha no mesmo tempo que a barra do 15 minutos. Quando isso acontece, a confiabilidade do trade aumenta, pois os traders que operam o gráfico de 15 minutos também são chamados ou convidados para a operação. Frequentemente, as reversões climáticas se iniciam com 2 ou 3 pequenas barras até que a contraparte realmente desista. Então, o que ele está dizendo aqui? Que a reversão de 3 barras é mais ou menos parecido com isso aqui, ó. Se eu apagasse esta barra do meio, se ela não existisse, vocês concordam que se eu unisse essas duas barras seriam 2BR? Então a reversão de 3 barras nada mais é do que um 2BR com uma barra insignificante no meio, um small bar, um doji. Ou até mesmo você usar uma reversão de 3 barras dessa outra forma, que também é válido. Por exemplo,
E aí você tem uma barrinha, uma inside barzinha, por exemplo, e mais outra barrinha de reversão. Mas o importante é que essa barra seja um small bar, uma barrinha pequena, seja ela do G ou tendência. E como seria a reversão de mais barras, Gabriel? Também poderia ser assim, ó. Por exemplo, aqui uma reversão de 4 barras. Então, é como se eu apagasse o que há aqui no meio e olhasse para essas duas barras isoladamente como uma reversão de 2 barras. Como se fosse uma pausa, né? É bem legal também esse setup, isso aqui eu gosto bastante. E já nos outros 2/3 dos casos em que a janela dos dois tempos gráficos não coincide, o sinal de 5 minutos normalmente resulta em algum outro padrão de reversão 15. Aqui a gente consegue ver um padrão de reversão de 3 barras, olha só. Aqui é um trade possível também. Olha lá, 97, 98 e 99. E por que era um trade possível, Gabriel? Obviamente, não preciso nem dizer que a gente vinha numa tendência fortíssima de queda, né? Muitas barras abaixo da média móvel, todas com gap de média. É interessante a gente observar que a tendência começou a correção após uma barra climática também, né? Bem interessante isso. E aí a gente vem aqui num pullback de 3 pernas para a média móvel, né? Um padrão de 3 puxadas, uma wedge. E aí a gente deixa um padrão de reversão de 3 barras. Gabriel, onde é a entrada do padrão de reversão de 3 barras? Da mesma forma como você operaria o 2BR. Entra, já que eu quero vender, eu vou entrar abaixo da mínima mais baixa das 3 barras. E se fosse uma reversão de 3 barras de alta, seria acima da máxima das 3 barras. Aqui também a gente consegue imaginar uma reversão de 4 barras, olha só. Não estou dizendo que era uma boa compra, mas é um exemplo de reversão de 4 barras. Uma barra forte de tendência de baixa, sendo revertida com 3 de alta. E aqui também coloquei outro exemplo de reversão de 3 barras, a 4, 5 e 6. Depois do rompimento de uma bandeira de baixa, de uma linha de tendência, olha só. Então, se a gente imaginar que o gap de abertura era uma barra assim, ó, a gente rompeu aquela estrutura lateral, praticamente quase veio fazer pullback por cima da linha de tendência e deixei o padrão de reversão de 3 barras. Então, onde seria a minha entrada nesse padrão? Acima da máxima da 4, vocês concordam? Que é a máxima mais alta das 3 barras. Se a gente for analisar, a máxima da 4 é a máxima mais alta, então eu entraria na máxima dela. Assim como eu tenho uma reversão de 4 barras aqui, ó. 20, 21, 22, 23. Onde eu tenho uma barra de queda. Tudo bem que a 20 não foi de tendência, né? Seria um padrão mais interessante se essa 20 tivesse um corpo mais relevante de queda, por exemplo, assim, ó. Aí eu faço 2 barrinhas pequenas no fundo e reverto tudo com uma barra de alta. E aí onde seria a minha entrada? Acima da barra 23. Agora, por exemplo, a barra 17 e 18, elas não são uma reversão de 2 barras. Por que que não são? Porque são 2 dojis, então a princípio a gente precisaria ter 2 barras de tendência, são 2 dojis, e elas não estão sobrepostas, né? Seria mais interessante a gente olhar a barra 18 como uma barra de reversão, nesse caso. Lembra que a gente falou sobre isso? Que é mais interessante, quando não há sobreposição de barra, a gente olhar como barra de reversão. E quando houver mais de 75% do corpo sobreposto, ao invés de olhar como uma barra de reversão, a gente olhar como uma barra, como uma reversão de 2 barras. Assim como aqui na 86, ó. 85, 86. Aqui, como a gente tem muita sobreposição de barras, apesar da 86 ter características de barra de reversão, eu olharia como um 2BR. Não é um 2BR lindo de livro, mas é um 2BR sim. Agora, eu faria esse trade? Não. Por que eu não faria? Porque como a gente também falou anteriormente, a barra 86 é uma outside bar. E sendo uma outside bar, eu prefiro aguardar uma segunda entrada. Ou então vender mais alto, alguma coisa do tipo. E também, se a gente olhar antes, né, a gente vinha de muita força e pressão de alta. Então, talvez eu não tomaria um trade na venda aí.